Esse é o quarto episódio do podcast Expandindo Mundos. E o assunto que a gente vai discutir hoje é por que é tão importante fazer exercício para fazer exercício. Aqui quem fala é o Gustavo e eu tenho um aviso bem importante para deixar já de começo. Como os episódios são derivados de lives que a gente faz no nosso canal principal, essa em particular ficou com uma qualidade de áudio não muito boa, mas como a discussão foi super rica e cheia de informações, a gente decidiu trazer aqui para você mesmo assim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast. Eu sou o Luciano. Eu sou o Gustavo. E aqui a gente costuma sempre falar do melhor jeito de viajar, que pra gente é viajar de bicicleta. E hoje a gente tem um assunto bem interessante para quem curte aí as pedaladas, mas vai um pouco além, né? Porque é um assunto muito importante para nossa saúde no dia a dia. Mas a gente vai estar discutindo nessa questão na bike fazer exercícios preventivos para a prática de ciclismo, das pedaladas. A gente vai estar discutindo o porquê que é tão importante fazer exercício para fazer exercício. Às vezes parece um pouco até controversa essa ideia, mas tem muito sentido. E geralmente a gente sabe da importância disso, mas muitas vezes é difícil de colocar em prática. Então por isso, hoje nós trouxemos uma querida, uma profissional aí na área que vai estar ajudando a gente nessa discussão. Então a Carol, que é professora de Pilates, está aqui com a gente hoje para bater esse papo. Como que começou, né, esse contato? Eu tive aquele probleminha de coluna, que para quem já vem acompanhando o canal, foi lá no Distrito Federal. Estava no meio da segunda temporada. Eu tive que parar a viagem, fui no pronto-socorro, fui atendido na ortopedia, fiz ressonância, e aí eu fui ver que tava com 2 inícios de hérnia, e aí que começou uma mudança total, uma virada total, né, nos nossos planos de viagem, e aí eu tive que voltar pra casa, e aí que apareceu a Carol. Carol, seja bem-vinda! Olá, Carol, tudo bem? Boa noite. Boa noite, animada para conversar bastante aí. A Carol, ela é professora de Pilates e mora em Goiânia, né? Sim. No Goiás, né? Que foi um estado que a gente já bastante. Aqui é muito bonito para pedalar, né? Tem muita coisa legal aqui. E eu nem cheguei na Chapada lá dos Veadeiros, sim. E além que esse é um pontinho, né? Que tem muito mais para conhecer nesse estado. Tem um caminho de Cora, bem famoso, criado recentemente, né? Que maneiro, eu vi há poucos dias um vídeo de um rapaz que fez esse trajeto a pé. Bom, Carol, então a gente queria pedir se você pudesse se apresentar para quem está aí poder conhecer um pouco melhor sobre você, sobre a sua história, sobre o que você faz. Eu sou a Carol, de Goiânia, igual vocês falaram, e eu sou formada em Educação Física desde 2008. E tenho uma história aí de esporte na minha vida desde pequena, né? Então eu fazia balé, sapateado, capoeira, natação, desde os 5 anos de idade. E fiz esporte, tudo quanto é trem que tinha, eu tava dentro, né? E aí aconteceu, com 21 anos, bem no final da minha faculdade, eu conhecer essa dor que o Luciano conheceu. E aí começou a minha saga de conhecer um jeito de voltar à vida que eu tinha, que sempre foi ativa. E eu confesso que foram anos procurando uma solução, gastei dinheiro demais da conta, tudo quanto é trem que você falava, olha, passar folha de bananeira funciona, tava eu lá fazendo tudo. Um dia, a amiga minha falou, minha avó sarou com Pilates. Eu falei, já vem outra história que vai me enrolar e eu vou perder tempo, mas eu tava acamada, né, tinha que tentar, porque ou era isso ou era cirurgia. E aí eu conheci o Pilates e fui aluna de Pilates. Com 2 meses eu tava andando, que eu não tava andando também, né? Então a minha foi muito severa. Eu peguei e fui pro tal do Pilates.
E aí eu conheci essa modalidade para resolver meu problema. Só que demorou bastante. E aí eu fui atrás, me especializando, fiz curso em São Paulo de Pilates, um curso bem intenso. E aí eu fiquei lá 3 meses, eu comia Pilates, bebia Pilates, sonhava com os aparelhos voando na minha cabeça. E tanto Pilates que foi. E aí voltei para Goiânia e comecei a trabalhar. E tem 14 anos que eu trabalho com isso. E meu objetivo é fazer gente que nem você e que nem eu não perder tempo da vida procurando solução de coluna. Essa sou eu. Esse é um momento bem difícil. E olha que essa surpresa que foi, por exemplo, pra mim foi muito grande durante a viagem, né? Eu tava lá no Distrito Federal, 3.000 quilômetros longe de casa, 2.000, e aí eu tive que voltar pra casa. Mudou totalmente os meus planos. Eu não sabia o que fazer, não sabia se ia poder voltar mais a pedalar, né? É uma situação chatinha de lidar, né? É triste essa parte aí. Aí a gente vai ficando mal-humorado, né, Luciana? A gente vai mudando o pique da vida, fica bem estranho. E uma dúvida muito grande, assim, que horas batia na cabeça, porque no começo foi mais ou menos como você falou, eu iniciei fisioterapia, daí eu fiz um outro negócio lá e nada parecia estar ajudando no momento, e um pouco de ansiedade, porque a gente quer ver que isso melhora, né? Mas depois que engrenou o Pilates, as coisas estão melhorando muito. Então o que a gente quer trazer para vocês hoje aqui, e com a Carol, né, que é essa pessoa que vai estar ajudando a gente, porque a gente não sabe nada, na verdade, sobre isso, então ela é profissional, trabalha vários anos com isso, vem trabalhando e vai conseguir nos ajudar. E a primeira questão que a gente queria começar aqui trazendo, Carol, é essa dualidade que parece que surge na cabeça da gente, né? Tanto pedalando quanto para quem não pedala, eu acho que é meio geral. Mas por que tem essa necessidade de estar fazendo exercício para fazer exercício? Porque muita gente pensa, eu vou pedalar, a gente mesmo já pensou isso, né? Eu vou sair pedalar, então eu já estou fazendo exercício, o corpo vai aquecendo e o negócio vai que vai, né? Porque eu preciso parar, fazer um alongamento, alguma coisa assim. Então, eu também pensava isso, né? Eu era bailarina e pensava assim, tá ótimo, eu sou alongada, eu tenho força, danço, tá tudo bem. Acontece que no caso do ciclismo, a gente tem um trabalho de endurance, que é uma capacidade cardiorrespiratória, né, uma resistência aeróbica, anaeróbica, e a gente precisa de preservar as nossas articulações. Então, por isso, por ficar horas e horas pedalando, usando sempre a mesma musculatura, numa mesma posição, a gente precisa trabalhar uma força e uma mobilidade para o nosso corpo. Aí você vai falar assim, Carol, mas o Luciano tem um corpo completamente diferente do seu e do meu. Sim, e o bom é que a gente, para fazer a manutenção das articulações, a gente precisa entender como que funciona aquilo, e o Pilates dá essa base. É uma prevenção que você faz de estar tirando a sobrecarga que é gerada nas articulações durante qualquer esporte. Independente do que você faça. Faz algum exercício, você precisa de uma manutenção para tirar aquele excesso que a gente usa. Muita musculatura precisa de tirar o excesso. Respondi aí? Então, basicamente, esse alongamento, ou esse trabalho de mobilidade antes de uma atividade física intensa é para justamente preservar as articulações e assim a gente consiga manter a realização desse exercício por anos e anos. Exatamente. Além de ter uma mobilidade, a gente ganha muita força com Pilates. Aí se você olhar lá no meu Instagram, você vai ver que é uns exercícios bobinhos, né? Fica lá circulando a perna. Acredita nisso. É bobinho, eu tô né? Provando isso agora. É uns trem desse, né? Esse trem é coisa de gente à toa, gente rica.
né? Mas na verdade é muita força. Então você faz um trabalho específico para o seu corpo e aí você vai ver aonde que tá faltando força, onde que tá faltando mobilidade. E o objetivo é você se conhecer o seu corpo. Por que que essa dor tá ali? O Luciano, ele sabe, e a gente conversa muito pouco, porque o negócio nosso é só fazer a aula mesmo, nós conversa fiar não. E faz a aula, ele já sabe te falar onde é que ele tem que fazer força, onde é que ele tem que alongar, onde é que ele tem que mexer mais, ter mais mobilidade, e é isso que o Pilates faz. O corpo é a reação de um jeito. Essa consciência corporal é um dos pontos incríveis, assim, que eu mais estou sentindo, porque até anteriormente eu pensava em manter uma postura correta e eu estou percebendo que aquela minha impressão de postura correta não é a postura correta que eu tenho agora depois das aulas, né? Porque cada movimento que a gente faz lá no Pilates tem que manter puxar de um jeito, de outro, que você vai entendendo as partes do seu corpo e como movimentar elas. E isso, nossa, facilita muito para mim quando eu preciso manter uma postura e, por exemplo, pensar como manter uma postura boa sobre a bicicleta, né? Essa consciência corporal vai estar fazendo toda a diferença. Assim. E aí, o mais legal é que eu não preciso te falar o que você tem que fazer lá na bicicleta. A gente não conversa de bicicleta, né? Eu não converso sobre corrida com meus alunos, não converso sobre balé. O Pilates, ele vai trazer a consciência no seu corpo para o movimento que você vai fazer, forte que você faz. Nos exercícios, eu senti assim, com a prática, às vezes, aonde que o meu corpo estava falhando, e foi no quadril, né? Na bicicleta parece que a gente usa muito o quadril, e até observando assim, agora eu converso com as pessoas, e aí, como é que tá o alongamento? Às vezes a gente faz um alongamento junto antes no pedal, e eu percebo que, pra mim, eu vou dizer que, nossa, acho que todo mundo que vai tentar fazer um alongamento tá com o quadril, as costas aqui, dura, né? Encurtado. É difícil achar alguém que não tá alongado, todo mundo tá encurtado. Eu senti que era um problema que eu comecei a investir nos últimos dias nos exercícios e tá fazendo diferença. É porque você fica nessa posição aqui, né? Da coluna, seu quadril fica bem tenso aqui, né? E ele tá com o quadril fletido, que a gente fala, a perna fica flexionada e no quadril ele tem um músculozinho lá que você já conhece, que é o iliopsoas, já falei dele. A yoga chama de músculo da alma sobre isso, mas assim, ele começa lá no quadril, assim, no ossinho do quadril, que a gente chama de crista ilíaca. Vou mostrar aqui rapidinho, só para vocês verem. Então, é bem aqui nesse ossinho aqui do quadril, ó. Aí ele nasce lá, passa embaixo do quadril e insere na lombar. Então, nasce no quadril e morre na lombar. Se você está flexionando o quadril horas, 6 horas pedalando, 7 horas pedalando, ele vai ter uma sobrecarga gerada ali. E você precisa de uma força e uma mobilidade para aliviar isso. O Pilates, ele vai trazer essa consciência da onde é que você está compensando. Então, a sobrecarga que é gerada no ciclismo, no quadril, é muito grande. Né? E tem gente que sente, às vezes você sente mais do que outra pessoa, mas a maioria sente muito essa sobrecarga no quadril. E a gente precisa mesmo estar aliviando aquilo. Mas isso aí quem descobriu foi você, não foi eu que te falei. Pelo conhecimento do seu corpo. Carol, eu até queria pedir uma ajuda, assim, porque pode ser que essa dúvida seja de mais pessoas, né? Mas entre alongamento, mobilidade, flexibilidade, tudo isso é uma coisa só ou cada coisa é diferente? Eu tenho que fazer os três? O que eu tenho que fazer? Então, alongamento, a gente vai na academia, eu sou de academia, né? Então a gente vai na academia, tem uma lista lá de modalidades. Então tem a aula de alongamento, tem musculação e agora tem a tal da mobilidade. E tudo isso são valências diferentes. Então tem que trabalhar tudo isso? Tem. Aí você vai falar assim, Carol do céu, mas como que eu vou fazer meia hora de alongamento, meia hora de força, meia hora de mobilidade? É muita coisa, eu não tenho tempo para isso, né? Mas acontece que tudo isso a gente precisa e tudo isso está englobado lá no Pilates.
nenhum momento que a gente faz um exercício só de alongamento. Por quê? Porque a gente é uma pessoa dinâmica, nós não foi feito para ficar parado. Temos que mexer, esse tanto de músculo aqui para nós ficar guardado dentro de casa que nem nós estamos, não foi. O estilo de vida hoje em dia, né? Ficar guardado dentro de casa. Ai, nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para mexer, né? Movimentar bastante. Então, a prioridade do Pilates é qualidade de vida. Para a gente ter qualidade de vida, a gente tem que ter tempo. E tendo tempo, a gente faz Pilates para economizar. Em vez de fazer 1 hora de exercício, a gente faz menos. Nossa, e exercício? A gente teve uma aula às 5 da tarde hoje, né? Então foi um pouquinho antes da live, a gente teve a aula com a Carol. E nossa, eu cheguei aqui pra organizar as coisas, a perna tava tremendo, assim, porque eu falei pro Gustavo, parece que corri uns 15 quilômetros, né? E assim, realmente, esses movimentos que na cabeça parece, não exercita muito e tonifica muita musculatura, alonga, é uma prática, é muito bom e realmente otimiza porque não precisa ficar meia hora de cada coisa, 40 minutos ali que a gente senta fazer exercício, vale por tudo. Vale. É sensação de missão cumprida, né? Isso, é isso mesmo. Carol, então você disse que o ideal então é fazer tudo isso meio que junto, né? Essa mescla até para facilitar a vida da gente que tem outras coisas para fazer, né? Não dá para viver em prol o dia inteiro de fazer cada coisinha, mas juntar tudo isso em um. Você tem alguma ideia de tempo? Um tempo que dê para a pessoa estar fazendo em casa, uma coisa que seja suficiente? Então, assim, o seu contato com o professor tá lá. Só que tem que eu chamo de tarefa de casa, esses nomes é eu que dou. Tarefa de casa, que é uma manutençãozinha que você vai fazer lá de 20 minutos. Carol, mas hoje o mundo tá desabando, faz 5, mas a intenção é você não deixar de fazer. Primeiro porque além de trabalhar o corpo, o Pilates trabalha muito a nossa mente. E aí, se a gente vai deixando, só 5 minutos, mas é só 5 minutos, não, vou deixar de mão, vou largar esse trem pra lá, não vou fazer hoje não. E o cérebro monta na preguiça, entendeu? E aí a gente, apesar da gente ser um ser humano feito para movimentar, a preguiça nasceu dentro da gente. A gente tem preguiça demais, gente. A gente tem preguiça. Todo mundo tem. Fala, Luciano, Gustavo, vocês não têm preguiça? Tem. Nossa. E até então, eu já tenho uma dorzinha na coluna faz um tempo. E essa preguiça fez eu ir acumulando, e aí quando o bicho pegou, que eu fui tomar a vontade mesmo pra fazer todo dia, né? Sentir a necessidade. Isso. É então a questão é fazer todo dia. É isso aí, é todo dia, de 5 a 20 minutos sozinho, e uma aula completa para te ajudar a melhorar as coisas que você precisa de acordo com a sua necessidade. Pilates tem que ser todo dia? Gente, eu confesso que eu gostaria de dar outra resposta, mas tem que ser, nem que seja 5 minutos. Então, tanto para quem está, por exemplo, trabalhando num escritório, passando horas lá, quanto para quem pedala, esse tempo já seria suficiente, né? 5 minutos sozinho e pelo menos, no mínimo, uma aula de 40, 50 minutos na semana. Então, até nessa última questão, a gente já levantou essa coisa da preguiça, né? Que a gente tem dentro de nós. Vem muito dessa questão de preservar a energia, de guardar para um momento isso ser útil, né? Tá no nosso DNA, tá na nossa história, vem com a gente, né? Agora a gente tem que lidar com isso. Uma questão que a gente levantou com as pessoas, e é meio óbvio, né? Mas é da grande dificuldade que muita gente tem em manter uma rotina de treino diário. Essa rotina de conseguir parar, reservar um momento de qualidade para se dedicar para si. E é tão pouco tempo, né? Engraçado como que pode ser tão difícil tirar tão pouco tempo para isso. Então não sei, Carol, se você até tiver alguma dica, alguma sugestão para a gente conseguir lidar com esse desafio.
Então, acontece que assim, por mais que a gente pense assim, eu tenho que gastar 2 vezes na semana, 50 minutos de aula e de 5 a 20 minutos por dia. Vou gastar tempo, isso é tempo. Hoje, tempo, para muita gente, tempo é dinheiro, tempo é luxo, tempo é qualidade de vida. Porém, esse tempo você pode resgatar de outra forma. Vai aumentar a sua disposição para o dia a dia, vai aumentar a sua qualidade de vida, e aí pode até aumentar aquele tempo. Então, vocês que pedalam 60 quilômetros por dia, pode pedalar isso em menos tempo, né? Faz uma média de 6 horas. Se eu falasse, vamos tentar diminuir para 20 minutos, você vai estar trabalhando força, mobilidade, flexibilidade, e isso uma hora você tem que colher, você está investindo ali em você. Não é possível que não dá para diminuir nem 5 minutos no começo, né? E à medida que você vai aumentando a sua resistência, a mobilidade, você vai colher isso lá na frente. Então, às vezes a gente acha que tá perdendo, mas a gente perde para ganhar. E a melhor coisa é a gente estar fazendo aula. Eu, inclusive, online, que vocês fazem parte, né? E agora eu tô inventando uma moda das mais boas. Inventei uma aula no sábado com um preço assim que ninguém nunca vai fazer. Aí você vai falar assim, Carol, tem lá aula no YouTube, eu passo o link para você. Tem aula no YouTube para você fazer em casa. Um monte, digita aí, Pilates, você vai achar um monte. Mas acontece que quando tem o olhinho da tia Carol assim, fala assim, estica esse joelho, olha só lombar, empurra a costela para baixo, e aí vai fazer uma diferença de outro planeta. A disposição diante da aula é totalmente outra quando tá acompanhado, tá interagindo assim, dessa forma. Porque ali, o movimento feito errado, no começo, primeira aula eu fiz, foi bastante leve, parece que não exercitou o suficiente. Mas depois que eu fui entendendo as posições, onde que eu tinha que puxar a musculatura, a postura, aí eu comecei a sentir realmente o corpo, sentir o alongamento, o fortalecimento vir com força, assim. Porque é isso, a gente precisa dar esse tempo. Esse tempo é muito pequeno perto do nosso dia. Às vezes a gente dá 8 horas diárias para alguém, para que pague o nosso salário, mas não tira 20 minutos, 5 minutos para se dar esse tempo, que é uma coisa que vai fazer toda a diferença realmente na nossa vida. É lamentável a gente não dar ao menos esse tempinho, esses minutos para cuidar de si mesmo. E até falar nessa questão de tempo, né? Se eu tivesse investido mais anos atrás nesse trabalho preventivo, por exemplo, a gente começou as viagens de bike há uns 5 anos atrás, e lá eu já senti uma dorzinha leve, mas é isso, né? A gente acaba priorizando outras coisas, priorizando às vezes o trabalho, o estudo, e não tira esse tempinho pra gente. E se eu tivesse já tirado 5 minutos por dia, com certeza não estaria gastando todo esse tempo agora, né? Porque aí acumulou um problema e aí eu tenho que juntar um tempão para resolver esse problema. Então, no fim, assim, a gente vê que é muito mais viável cada um tirar todo dia um tempinho ali, 5 minutos por dia. Tem dia que a gente acorda com preguiça, é difícil às vezes levantar, alongar, mas essa ideia que a Carol comentou, ao menos 5 minutos, né? Tem dias que acordo disposto, eu faço 20 minutos, faço meia hora, vai super bem, eu levanto e falo, uau, amanhã eu vou fazer de novo. Daí às vezes no outro dia levanta, tá difícil, não, mas eu faço 5 minutos, 10 minutos pelo menos pra... É aquilo, não deixar o cérebro cair na preguiça, porque se deixar um dia, o cérebro agarra na preguiça e é difícil fazer ele soltar, né? Exatamente, eu falo, Luciano, que a gente tem, ninguém acorda, tem algumas pessoas que acordam, mas é muito pouco, com vontade de escovar dente, aquela animação, nossa, eu vou escovar dente, que delícia que eu vou, ninguém acorda assim, gente, ninguém vai dormir pensando, nossa, que ótimo que eu vou escovar o dente, né? É igual escovar dente. Isso aí é uma manutenção que o nosso corpo realmente precisa. A gente tem que fazer essa manutenção porque a gente vai
resgatar muito tempo da nossa vida, tá? Às vezes a gente não tá sentindo dor agora, tá no momento da vida, eu ainda não tenho dor, não preciso fazer, não espera a dor. Eu e o Luciano, a gente já sofreu, muda muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a gente diminui a intensidade de viver, a gente perde um pouquinho daquele vigor, da vitalidade, porque a dor incomoda demais. Então, eu tenho a minha missão, que é não fazer ninguém sentir dor, porque a dor, a gente não foi feito para sentir dor, né? A gente foi feito para viver a vida bem, e eu não desejo para ninguém isso que eu passei. É muito ruim mesmo, e eu tento aplicar o mais cedo possível na vida das pessoas. Tenho muita aluna adolescente. O meu filho, para quem não conhece, é o Alexi, ele faz pilates comigo, né? E a gente fica tentando colher, a gente fica tentando colher esses benefícios para a gente poder viver de uma forma mais leve, né? A vida é tão boa para a gente ficar sofrendo com dor. E o Pilates está aí para nos salvar. O corpo fala, né? Ele vai dando sinais. É igual eu falei do movimento que a gente faz no Pilates. Você descobriu o caminho, né? Do mesmo modo que a gente descobre o caminho da onde é a força, do que tá ruim, do que pode melhorar, o corpo também se comunica. Fala, olha, meu filho, né? Esse ombro seu aí não tá legal não, vamos olhar aqui. Aí você fala, não, é só uma dorzinha, vou passar uma pomada aqui, né? Passar aqui, usa arnica demais, gente. Vamos passar arnica. É o velho da arnica. Passa arnica que resolve. Mas aí a gente vai empurrando, isso é uma maquiagem, vai maquiando o problema. Uma hora o negócio arreganha as portas, ele não bate nas portas, né? Explode, porque o corpo tá te falando que tem alguma coisa errada e a gente não ouve. E esse negócio que você comentou, só queria comentar sobre as compensações que a gente faz tentando arrumar a postura durante a pedalada, não sei o que você fica pensando lá que tá certa a postura, mas por estar trabalhando hoje o Pilates, você percebe que estava totalmente errado. E acontece que o nosso corpo cria compensações. Então, você está fazendo um movimento que não é natural seu, você não tem musculatura para corrigir aquela postura, o corpo vai criar compensações. Então, você está fazendo força para, vou dar um exemplo bem bobinho, para abrir o peito aqui e ficar mais elegante, né? Para ficar com a postura melhor, você compensa empurrando a coluna para frente, porque às vezes a coluna não tem força, o abdômen não tem força, e aí ele vai sobrecarregar outro lugar da coluna. Então, você vai ficar todo elegante, bonito aqui, mas a lombar tá lá chorando, gritando. Aí no começo ela não sente, mas depois o corpo vai dando sinais e criando compensações. Você conseguiria dar uma ideia pra gente, pra quem tá escutando aqui, pra quem tá vendo, né? O que a gente tem que cuidar, então, ou prestar atenção quando tá pedalando de bicicleta? Tem que esperar sentir alguma dor pra de repente ir atrás? Ou o que já dá pra ir fazendo pra evitar que justamente aconteça algum problema? A intenção é você ter um abdômen ativo, porque o Pilates chama o abdômen. Abdômen, assim, tem mais musculaturas, mas a região do tronco no abdômen, ela é o nosso powerhouse, que é a casa de força. Então, tipo um elevador, tem a casa de máquina do elevador lá do prédio. Então, é essa casa de máquinas sua, é a ativação do abdômen, do assoalho pélvico. Então, tudo isso vai te trazer muito suporte, muita consciência para aliviar qualquer sobrecarga. Então, eu brinco muito com meus alunos que o abdômen, um pitbull, mas ele tem um espírito de poodle, porque ele não foi ensinado lá de pequenininho a ser aquela coisa do pitbull, entendeu? E aí tem que vir os pitbull na nossa vida, esses aqui ou a lombar, que fica tudo tenso.
E aí, eles são poodles com espírito de pitbull. Então, a gente tem que tirar o pitbull daqui e da lombar e passar lá pro abdômen. Fazer uma transferência de força. Então, a gente tem que aprender e ensinar o nosso corpo a fazer força no abdômen. Ele aguenta aquela posição da bicicleta por horas, porque ele tá lá em contração. Você tá fazendo um C com a coluna, né? Vocês fazem aulas, já sabem. Então, aquele C da coluna, você tá lá o tempo inteiro. Então, ele precisa de uma resistência para estar lá. E aí, fortalecendo ele, a gente consegue aliviar as outras regiões da coluna. Essa é a minha maior recomendação. E o caldeirão, né, gente? Quem pedala é tudo, que é um exercício de mobilidade do quadril. O caldeirão alivia muito o ilho-psoas, que eu comentei há pouco tempo aqui na live. André França, poderia dar algum exemplo de pilates solo para melhorar o pedal? Então, agora não rola, eu acho, né, por causa da posição do celular, mas no meu perfil tem aulas gravadas lá, que é uma aula como eu dou aula para a turma do Luciano. Eu vou guiando e a pessoa vai executando. Então, no meu perfil tem algumas lives salvas, que eu falo sobre isso. Isso já vai sanar muitas das dúvidas com relação a para começar a entender ou olhar o que tem que fazer, mais ou menos, né? Outra pergunta, Ana Caroline. Carol, eu sinto muita dor no ombro quando ando de bike. Ando de bike ou corro. O que será? Então, eu não conheço seu corpo, né? Não tenho como te avaliar assim, mas pode ser realmente fraqueza muscular das costas e do abdômen. Então, ele tá fazendo alguma compensação e o fato de correr, ele gera impacto, né? Então, a coluna, vou te dar um exemplo rapidinho da coluna. A coluna, ela foi feita para mexer assim, ó. Para fazer isso tudo aqui. Apesar dela ter a forma lá da cifose, da lordose, coluna foi feita para mexer. Quando a coluna não mexe, às vezes aqui na cervical ou na torácica, a gente tem uma diminuição da distribuição do impacto. Então, cada vértebra que tem na nossa coluna, ela foi feita para distribuir um impacto assim, ó. Então, você tá correndo, tá lá, ó, chuchando o peso na coluna. E aí, por ela ter mobilidade, ela dissipa toda essa força até lá embaixo. E por não ter mobilidade, ela vai criar uma compensação, que cada corpo reage de um jeito. Uns sentem dor na coluna, outros no quadril, outros no pescoço. Então, cada um é de um jeito. Pode ser falta de mobilidade na coluna. Temos uma pergunta bem boa aqui do nossos queridos Coragem na Bagagem, e a pergunta é: existem exercícios do Pilates que dê para fazer na beira da estrada? Todos. Olha aí, que ótimo. Então, assim, Pilates, ele tem os aparelhos, só para esclarecer um pouquinho da modalidade, né? Então, Pilates tem os aparelhos, bonito, um monte de tranqueira, mas quando ele criou 34 exercícios que a gente chama de mat Pilates, que são feitos para fazer no solo. Um dia nós vamos dar conta de fazer os 34, né? É a proposta dele. Porém, é muito difícil. E aí ele criou os aparelhos para a gente modelar o nosso corpo para fazer. E o do solo, a gente pode explorar muita coisa. Então, eu posso pegar um exercício e transformar ele em 3, para te ensinar o caminho de fazer naquele. Então, vários exercícios que você pode fazer lá mesmo na beira da estrada. Forma um paninho lá para a grama não beliscar e pinicar a gente e mandar brasa. Horas e horas de pilates a gente tem para fazer na beira da estrada. Inclusive, essas aulas que a Carol faz de forma online é tudo sem aparelho, né? A gente consegue fazer aqui de casa tendo um colchonetezinho. Então, viajando, a gente sempre leva o nosso próprio isolante térmico, né? Então dá para estar replicando tudo, né? A gente tem feito as aulas sem nenhum aparelho específico, né? Um colchonete, uma almofada, de vez em quando também. Né? E dá tudo certo. E a proposta desse bate-papo hoje era para deixar bem claro que só pedalar não dá.
E lógico a gente trouxe para o universo do pedalar porque é o que a gente faz, né? Mas para qualquer coisa na vida, a gente precisa de trabalhar com a nossa estrutura. Então, no caso do pedalar, a gente precisa de preparar o corpo para essa atividade física. E tem várias possibilidades para estar preparando o corpo, e a que a gente trouxe aqui e que tem feito diferença na nossa vida, então por isso que a gente escolheu trazer essa, é o Pilates. E claro, não tinha ninguém para a gente chamar para falar sobre isso do que a Carol. Então, para você que está assistindo aqui e sente que está falhando um pouco nesse trabalho estrutural do corpo, uma grande chance aí, ó, é entrar no perfil da Carol, Pilates Bueno. Lá já tem aulas gravadas, se você quiser dar uma olhada. E são exercícios que dá pra gente estar fazendo em casa, sem aparelho, na beira da estrada, enfim. Eu agradeço muito o convite, foi muito bom. É um prazer falar sobre Pilates na minha vida. Tudo Pilates, acho o máximo. E adorei que vocês toparam, né, de estar nesse desafio de se cuidar, de estar, né, cuidando do corpo de forma plena. Se cuidem. Um abraço. Tchau, Carol. Abração, obrigadão pela participação aqui. Um abraço. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Caso você esteja aí querendo se preparar para fazer uma viagem de bicicleta, tá pesquisando e querendo mais informações, nós temos o nosso curso Cicloturismo Sem Mistério. É um curso online onde a gente ensina tudo que a gente aprendeu sobre viajar de bicicleta. O link está aqui na descrição desse vídeo. Avante!